Boa tarde. Estamos ao vivo aqui do plenário Coronel Valença, onde daqui a pouco começa mais uma sessão plenária aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nesta sessão plenária, temos em discussão e votação 2 moções e passa ainda em primeira discussão um projeto de lei. Nós vamos conversar agora com a vereadora Alice Carvalho, do PSOL, que traz uma moção de congratulação na tarde de hoje. Essa moção que é a homenagem aos 30 anos de uma companhia de teatro muito famosa aqui em Santa Maria. Vereadora, obrigada por estar aqui conosco no início dessa sessão plenária. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho dessa companhia, por que a senhora propõe essa moção na tarde de hoje. Mais uma vez, boa tarde e obrigada pela sua presença. Boa tarde, Camila. Boa tarde, público que nos acompanha. A gente pensou em colocar essa moção hoje de congratulação à Companhia Teles de Teatro pelo trabalho que tem desempenhado em Santa Maria, fortalecendo a arte, a cultura local e há mais de 30 anos, com diversos espetáculos que falam sobre diversos assuntos importantes na nossa sociedade, que também colocam a importância da transformação social a partir da arte e também fazer um trabalho muito bacana com o Passageiros da Alegria, levando um pouco de alegria para quem mais precisa em hospitais, casas de repouso. Então, acho que nada mais justo que a gente fazer uma homenagem para esse pessoal e também para colocar a importância do poder público levar à frente a pauta da cultura na nossa cidade. A pauta da cultura que às vezes ela é tão segmentada, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que daqui a pouco vamos falar, já estou lhe nomeando, e a importância de reconhecer essas iniciativas que visam trazer cultura. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte também. Verdade. Santa Maria já foi conhecida como cidade de cultura, então é importante que a gente continue fomentando isso na cidade, que o poder público dê um olhar para isso, que invista em políticas culturais, que dê visibilidade aos nossos artistas e possibilidades também para que eles consigam se manter a partir da arte e as pessoas também possam encontrar na arte aí um modo de transformação das suas vidas, Então acho que é importante a gente fazer essa homenagem não somente à Companhia de Teatro, mas também para os artistas locais que a gente tem em Santa Maria, que são muito talentosos e que merecem reconhecimento e principalmente investimento do poder público da nossa cidade, com certeza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Nesta semana, o secretário de Desenvolvimento Social esteve na comissão prestando esclarecimentos em relação à situação, às pessoas em situação de rua. E lhe trouxe algumas novidades positivas, uma expectativa da criação de um ambulatório que vai ser itinerante, para tratar dessas pessoas que precisam tanto do olhar do poder público. A senhora pode nos falar um pouquinho sobre essa reunião, sobre o que nos traz de novidades a respeito desse assunto? Sim, nós tivemos uma reunião muito importante com o secretário Juliano Soares, em alusão também a uma reunião que a gente tinha feito no início dos trabalhos da comissão, nesta casa, para que a gente pudesse avaliar um pouco do que a gente teve de avanço da primeira reunião até a data presente. Acho que conseguimos um avanço significativo. Conseguimos mais 30 vagas na Casa de Passagem Maria Madalena, também conseguimos o ambulatório de rua, que vai também criar a partir disso um comitê para pensar algumas políticas públicas, para pensar como é que a gente pode avançar para a criação de um consultório e um centro pop também, em Santa Maria. Além disso também o secretário falou que estão fazendo varreduras na cidade para encontrar pessoas em situação de rua em locais que ainda não se tinha noção de que essas pessoas estavam lá, para que possa oferecer também os serviços, possa levar também alimento, cobertores para as pessoas que por algum motivo ainda não querem sair do espaço que estão. Também conseguimos a garantia através do secretário que a gente vai ter a manutenção dos locais, dos serviços também, de voluntários que acabam levando marmita para essas pessoas em situação de rua também. O secretário se comprometeu a continuar viabilizando
essa distribuição. Então a gente, a partir disso, teve alguns avanços que acredito serem significativos e, claro, a gente vai continuar fiscalizando e colocando mais demandas, né, para a secretaria também, pensando como é que a gente pode trabalhar em conjunto para o bem dessa população. Além disso, também, amanhã, dia 30, a partir das 13 às 17, na antiga reitoria, a gente também vai ter a vacinação contra a gripe e testagem também de Covid para população em situação de rua e também para recicladores, que, querendo ou não, se encontram também no grupo prioritário na nossa cidade. Importante esse serviço que a senhora presta aqui, né, para quem está nos assistindo, enfim, da questão da vacinação. E é importante lembrar, né, que agora a tendência é que as temperaturas caiam e a gente que usa, tem roupa, né, tem acesso a uma sopa quentinha, sente frio, imagina as pessoas que estão, né, em situação de rua. Então, parabéns pelo trabalho, vereadora, e nós continuamos à disposição para que a senhora sempre traga as pautas da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que é tão importante para a comunidade santamariense. Muito obrigada. Eu aproveito também, faço um apelo aí para a população que tem condições de doar também para as campanhas de agasalho que estão sendo feitas na nossa cidade, que também possa fazer parte disso e ajudar de alguma maneira as pessoas que mais precisam, ainda mais nesse momento que a gente vai passar de muito frio e de muita chuva em Santa Maria também. Obrigada, vereadora. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Santa Maria é ponto de arrecadação da campanha do agasalho do município. Essas doações, elas serão enviadas para a Prefeitura e lá a Secretaria de Desenvolvimento Social entregará essas doações para as pessoas que mais necessitam. Colabore e participe. Nós continuamos com a pauta da sessão plenária. Antes do início da ordem do dia, nós temos um expediente nobre em homenagem aos soldados da paz, os militares que desempenharam missões pela ONU. E quem é o autor dessa proposição é o vereador Rudis Rodrigues, que está aqui conosco. Vereador Rudis, confirmadíssimo. O vereador saiu um pouquinho aqui, ele retorna para falar com a gente. E vamos continuar, então, com a pauta da sessão. Nós temos hoje, além da moção da vereadora Alice, que nós conversamos agora há pouco, nós temos uma moção de repúdio proposta pelo vereador Tobias Calil, que é uma moção de repúdio contra os serviços prestados pela Corsã. Ainda passa em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do vereador Guilherme Badic, o Manequinho, que altera o Código de Posturas do município, autorizando que a comunidade local realize limpeza e remoção dos galhos das estradas. Esses e outros destaques você acompanha na sessão plenária que começa daqui a pouco. TV Câmara, a tela da cidadania.
Voltamos ao vivo aqui do plenário Coronel Valença para seguirmos falando um pouco mais sobre a pauta da sessão. Antes do início da ordem do dia de hoje, a Câmara realiza expediente nobre em homenagem aos soldados da paz, esses militares que cumpriram missões pela ONU, buscando a paz. E quem propõe esse expediente nobre é o vereador Rudes, confirmadíssimo. Vereador, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Queria que o senhor falasse de forma breve para nós por que o senhor propõe essa homenagem, Ela é até autoexplicativa, que os nossos militares, com os valorosos serviços que prestam, ainda mais em missões da ONU. Boa tarde e obrigada pela sua presença. Boa tarde à TV Câmara, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara também, sobre o trabalho desses militares que também passaram pelo Haiti, que fizeram um grande trabalho em missão à paz, em busca ativa dessas pessoas, sempre ajudando a todos. Então a gente fez esse expediente nobre pelo trabalho deles, relevante para o Brasil e pelo Haiti, por todos os países que eles vêm trabalhando. Vereador, eu quero falar também sobre uma importante audiência pública que a Comissão de Orçamento e Finanças promoveu ontem para que o Executivo demonstrasse o cumprimento das metas fiscais dos 4 primeiros meses do ano. O senhor, vice-presidente dessa comissão, presidiu essa audiência ontem. Como é que o senhor avalia esse evento que foi realizado? Teve participação da comunidade? Como é que o senhor avalia esse evento? Bom, é muito importante, sim, essa questão de o governo do município trazer as metas fiscais, mostrar sobre esses 4 meses de trabalho, e a gente sabe da importância que é o orçamento e finanças dessa Casa do Trabalho dos vereadores. Ontem nós tivemos a presença de algumas pessoas da comunidade, mas em números pequenos de pessoas que eu acredito que deveriam ocupar mais essa casa. Mas também tivemos a presença do vereador Tobias Calil, da vereadora Ellen Cabral, vereador Verne Hemp, que é membro da comissão, vereador Meneghetti, e também esse vereador que vos fala como vice-presidente, que presidiu ontem a audiência pública, por questão do vereador Alexandre Vargas, que é o nosso presidente, está em autorização de viagem. O governo teve o secretário da Fazenda, Luiz Carlos Teixeira, que foi também juntamente com a Manfio, que esteve aqui falando sobre as metas fiscais, da importância das finanças do nosso município. Vereador, muito obrigada pela sua presença. Dá para a gente ressaltar também que essa audiência ela foi transmitida pela TV Câmara, então ela pode ser revista. Se o senhor quiser fazer esse convite para o pessoal rever essa audiência, quem não acompanhou ontem ao vivo? Quem não acompanhou, acompanhe, entre lá no canal do YouTube ou 18.2 pela TV Câmara, para vocês poderem assistir. Isso é importante, vocês estar por dentro sobre a questão das metas fiscais de Santa Maria, sobre o trabalho das finanças do nosso município e da Casa Legislativa. Muito obrigada. Eu que agradeço, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Nós vamos retomar a pauta da sessão. Temos ainda uma moção de repúdio contra a Corsã, pelos serviços, na verdade, prestados pela Corsã. Essa que é de autoria do vereador Tobias Calil, que está aqui conosco. Ele que também é presidente de uma CPI que está em curso aqui na casa desde fevereiro deste ano, que trata sobre essa questão. Vereador, eu quero começar a falar um pouquinho sobre a CPI, se o senhor me permite. A comissão realizou diversas oitivas com várias autoridades, pessoas envolvidas, com o executivo municipal, mas até hoje não teve a presença de nenhum dirigente da Corsã, embora tenham sido convocados. Como é que o senhor avalia essa questão? Camila, na verdade não é contra a Corsã, é a favor da cidade, Porque hoje mesmo, só para vocês terem uma ideia, tem regiões da cidade que está recebendo água suja, água podre, água contaminada, e nós temos um trabalho justamente para poder fazer com que a cidade tenha uma resposta. A Corsã hoje ela cobra taxas indevidas, a Corsã hoje ela cobra, inclusive por visita, inclusive por segunda via, ela faz com que as pessoas se sintam constrangidas. Funcionários da Corsã pulam um muro para trocar hidrômetro, arrombam
residências quando rebentam correntes, cadeados, para poder cobrar o hidrômetro a mais, para poder trocar o hidrômetro. Então, isso nos levou, fora a cobrança absurda que a Corsã vem fazendo em Santa Maria, e mais, a Corsã hoje, ela simplesmente manda lacrar poço artesiano sem qualquer ordem judicial. A Corsã é uma empresa privada. A Corsã não pode entrar dentro da sua casa para fazer isso. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm o poder de mandar dentro da sua residência e não sabem disso. Quando não há uma decisão judicial, quando não há uma ordem jurídica ou o acompanhamento policial com mandado, a Corsã não pode lacrar poço artesiano. E eles vêm fazendo isso, indevidamente. Em cima disso, nós abrimos a CPI, já escutamos várias pessoas. A Constituição Federal, ela garante o direito solicitado por alguns diretores da Corsã, quando eles pediram tempo para que pudessem ter acesso a documentos, nós demos esse tempo. Agora, na próxima semana, estão vindo 2 diretores da Corsã para prestar esse depoimento de forma pacífica. Caso não venham, aí nós vamos buscar na ordem jurídica, na Constituição Federal, quem sabe um acompanhamento coercitivo. Nós não queremos chegar a esse ponto, mas a Corsã há 2 anos não pisa aqui na Câmara sequer para participar de audiências públicas, o que é lamentável. E a CPI está tendo esse papel junto com o vereador Sérgio Sequim e a vereadora Ellen. Vereador, o senhor fez um chamamento ali para a comunidade, falou sobre algumas supostas irregularidades que a Corsã tem cometido. Se quem está nos assistindo, né, teve seu poço lacrado, teve uma residência invadida, como o senhor denominou, como é que deve proceder? Procura a comissão, procura o Ministério Público, vai na polícia, enfim, qual é a conduta correta? Literalmente isso é uma demanda de polícia. Por que eu digo isso? Primeiro, a Agergues, que é o órgão regulador da Corsã, ela é muito clara quando ela esteve aqui na CPI e disse, por exemplo, que a Corsã não pode botar o hidrômetro na calçada. Não pode. A Corsã não pode fazer isso. E a Corsã vem fazendo isso. A Corsã não pode invadir uma residência para exigir lacramento de poço artesiano. Ela não pode fazer isso. Muito menos querer lacrar poço artesiano. São várias as irregularidades. Por exemplo, contas cobradas 2 vezes, taxas cobradas que não podem ser cobradas, várias demandas como essa vêm acontecendo em Santa Maria. Tu quer ver uma coisa? Tu sabia que se tu ficar sem água de 8 a 12 horas, a Corsã tem que te indenizar? A Corsã não indeniza ninguém. As pessoas chegam em casa, não tem água para tomar, não tem água para tomar banho, não tem água para lavar roupa, não tem água para lavar a louça. É justo isso com as pessoas? Então, as pessoas, se soubessem o direito que tem, com certeza a Corsã já estava nos trilhos. Então, todo mundo que tiver este tipo de problema que eu acabei de dizer, procure o meu gabinete, procure a Comissão Parlamentar de Inquérito, procure o Ministério Público, procurem o PROCON, mas não deixe de ir reivindicar os seus direitos. São direitos que as pessoas têm e elas não sabem. Então, nosso gabinete está à disposição, a comissão parlamentar está à disposição justamente para sanar isso. E esperamos que agora, semana que vem, a gente possa, de uma vez por todas, poder dar continuidade aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, escutando 3, 4, 5, 6 diretores da Corsã que já estão programados, e aí depois tem uma segunda rodada que são alguns integrantes da Prefeitura que nós vamos convocar para que prestem alguns esclarecimentos. Obrigada, vereador. Uma boa sessão. Obrigado igualmente. Conversamos com o vereador Tobias Calil, que falou um pouco sobre o papel fiscalizatório dos vereadores, que estão compondo uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades nos serviços prestados pela Corsã. Hoje, na pauta, também temos uma moção de repúdio contra os serviços prestados pela Corsã, essa de autoria do vereador Tobias Calil, que conversamos agora há pouco. Esses e outros destaques você acompanha na sessão plenária que começa daqui a pouco. TV Câmara, a tela da cidadania.
Boa tarde ao público que nos assiste através da TV Câmara, YouTube 18.2. Boa tarde aos vereadores e vereadoras, a quem está nas galerias, secretário Getúlio Vargas, sua presença aí, ilustre. Aos 29 dias do mês de maio de 2025, às 3 horas, conforme previsto no Boletim Legislativo de número 033, publicado em 28/5/2025, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, com os poderes que lhe confere a Lei Orgânica do Município e o regimento interno desta Casa, na Sala Coronel Valença, declara aberta a 33ª sessão plenária ordinária da sessão legislativa de 2025. Verificação de quórum. Tony Oliveira. Vamos lá, senhor presidente em exercício, vereador Rudes Rodrigues. Vamos então à nossa primeira verificação de quórum dessa sessão plenária ordinária de 29 de maio de 2025. Vereador Adelar Vargas dos Santos, o Bolinha, em viagem autorizada. Vereadora Dimar Possobon, em representação por esta Casa. Vereador Alexandre Vargas, em viagem autorizada. Vereadora Alice Carvalho. Vereador Coronel Vargas, em atestado médico. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Manequinho, em viagem autorizada. Vereadora Ellen Cabral. Vereador Lorenzo, em atestado médico. Vereador Forte, em licença. Vereador Luiz Fernando, professor Luiz Fernando, em viagem autorizada. Vereador Luiz Roberto Meneghetti, em plenário. Vereador Marcelo Zap Bisonho, em viagem autorizada. Vereadora Marina Calegaro, em atestado médico. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Sérgio Sequim. Vereador Cid Cardoso, em viagem autorizada. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. A quórum regimental, senhor presidente. O sistema eletrônico está ativo. Solicito que todos os vereadores presentes façam um login a fim de verificarmos o quórum necessário para a abertura dos trabalhos dessa sessão. Conferência do painel eletrônico e das presenças em plenário. Presente os requisitos do artigo 111 do Regimento Interno, daremos início aos trabalhos dessa sessão plenária, considerando que as atas, correspondências e proposições foram enviadas por e-mails aos vereadores e são de conhecimento prévio de todos. Proponho ao plenário a dispensa de leitura das atas número 31 da sessão plenária ordinária do dia 22 de maio de 2025, leitura das correspondências recebidas, item 1, preposições enviadas à mesa, item 3, anúncio dos pedidos enviados ao Executivo, 51 itens. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como estão, os que não concordam se manifestam de outra forma. Presidente, questão de ordem, eu peço vista da ata número 31. Concedido. Então, nesse momento, coloco em discussão a ata. Não? Ele pediu vistas? Então, vamos passar ao expediente nobre, homenagem ao Dia Internacional dos...
Peço. Dispenso a sessão por 3 minutos. Expediente nobre, então, homenagem ao Dia Internacional dos Peacekeepers, soldados da paz, especialmente aqueles que participaram de Santa Maria para cumprir missões de manutenção da paz no mundo sob a egíde da ONU. Orador, vereador Rudes Rodrigues. Passo os trabalhos ao vereador Tony Oliveira. Vamos lá então, vamos primeiro, vereador Rudes, chamar as autoridades à mesa. Vamos chamar aí o secretário de Segurança, representando o prefeito municipal de Santa Maria, senhor Getúlio de Vargas. Também o tenente-coronel Ruiz, representando o comandante da divisão do Exército. Também vamos chamar o presidente do Instituto Buena Azul, o Elvis Rodrigues Soares. Também chamando o senhor Paulo, que faz... É o senhor Paulo que vai fazer a fala também na tribuna, representando o Instituto Buena Azul. Senhor vereador Rudes Rodrigues, você tem até 10 minutos, então, para utilizar a tribuna. Boa tarde, presidente, em exercício, Tony Oliveira. Quero agradecer às autoridades presentes, secretário de Segurança e Ordem Pública, representando o prefeito Getúlio Vargas, tenente-coronel Ruiz, representando o comando da 3ª Divisão do Exército. Quero também agradecer o presidente do Instituto Boina Azul, Elvis Rodrigues Soares, representante também do Instituto Boina Azul, Paulo Birriel. Também quero agradecer também a presença de todos vocês nas galerias e aqueles que também assistem pela TV Câmara. Hoje é uma homenagem solene ao Dia Internacional dos nossos soldados da paz da ONU e ao valoroso compromisso dos brasileiros nas missões de paz. É com enorme satisfação, respeito e orgulho que ocupo essa tribuna como vereador dessa Casa Legislativa para conduzir esse expediente nobre em homenagem àqueles que representam o que há de mais nobre no espírito humano. A coragem de lutar pela paz. Rendo aqui meus mais sinceros tributo aos soldados da paz. Civis e militares que, sob a bandeira da Organização das Nações Unidas, dedicam suas vidas à defesa da dignidade humana e à
construção de um mundo mais justo, seguro e fraterno. Sinto-me profundamente honrado em prestar essa justa homenagem, sobretudo àqueles oriundos do nosso município de Santa Maria, que integram com bravura e profissionalismo esse seleto e valoroso contingente global. Há 77 anos, em 29 de maio de 1948, a Organização das Nações Unidas, ONU, autorizou sua primeira missão de manutenção da paz, a Organização de Supervisão da Trégua no Oriente Médio. Desde então, mais de 2 milhões de homens e mulheres, diversas nacionalidades, atuaram em 71 missões ao redor do mundo, promovendo a estabilidade e a segurança em regiões afetadas por conflitos, e esses esforços coletivos é um exemplo notável de solidariedade internacional e do compromisso com a paz e a justiça. O Brasil, desde 1956, tem se destacado nesse cenário. Sua atuação em missões de paz da ONU é um reflexo na política externa baseada na diplomacia, no respeito aos direitos humanos e na solução pacífica de conflitos. Ao longo das décadas, foram enviadas aproximadamente 60 mil militares e policiais brasileiros a missões em todos os continentes, com destaque para operações como a Força de Emergência das Nações Unidas no Oriente Médio, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti e a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO. Destaco como emoção a reverência à missão no Haiti em 2004 a 2017, símbolo de dedicação e humanidade após o trágico terremoto de 2010, que vitimou mais de 200 mil haitianos e 21 brasileiros. Nossos soldados da paz cumpriram um papel decisivo na reconstrução do país, distribuindo abrigos emergenciais, garantindo segurança às populações vulneráveis e apoiando as instituições locais. Entre 2011 e 2020, o Brasil assumiu ainda o comando da Força Tarefa Marítima da Força Interina da ONU. No Líbano, UNIFIL-MTF, sendo a única operação naval da ONU, foram mobilizados mais de 3.600 militares da Marinha do Brasil e 6 navios responsáveis por patrulhar e fiscalizar mais de 71 mil embarcações, protegendo a costa libanesa e promovendo a paz regional. Nesse contexto, é motivo de grande honra e orgulho destacar o papel de Santa Maria, cidade que se afirma como um celeiro de valorosos soldados da paz. Notadamente por meio do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, o Batalhão de Santa Maria, de suas fileiras participaram mais de 300 militares, entre homens e mulheres, que levaram a bandeira do Brasil e os valores da nossa terra a missões em paz como Haiti, Líbano, Angola, Timor-Leste, Sudão do Sul e entre outros. Santa Maria, com sua tradição militar e o espírito solidário, consolidou-se como uma base sólida de formação, preparo e envio de profissionais altamente capacitados que honraram e que honram não só o nome do Brasil, mas também o orgulho da nossa cidade e do nosso povo. A presença santamariense nessas missões é o reflexo de um compromisso que transcende fronteiras e o compromisso com a vida, com a dignidade e com a paz. Cabe também enaltecer o trabalho do Instituto Boina Azul
entidade que representa e congrega os veteranos das missões de paz, mantendo viva a memória, o reconhecimento e o legado do peacekeepers brasileiros. O Instituto promove ações educativas, culturais e sociais em prol da valorização da paz mundial e dos ideais da ONU, reforçando a importância do engajamento civil e militar na construção de sociedades mais humanas e resilientes. Senhoras e senhores, ao homenagearmos os Boinas Azuis, prestamos nosso tributo a uma legião de homens, de mulheres, que com disciplina, coragem e espírito humanitário enfrentam os horrores da guerra para semear esperança, justiça e reconciliação entre os povos. Muitos arriscaram e alguns entregam suas próprias vidas para que outros pudessem viver com dignidade e segurança. Pois isso, a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, por meio intermédio, expressa hoje um profundo agradecimento e reconhecimento público a todos os que serviram ou ainda servem em missões de paz. Civis, policiais, bombeiros e militares, todos merecem nossa mais sincera homenagem. Que nesse momento de relevância sirva não apenas como reconhecimento, mas como inspiração, que as futuras gerações aprendam com o exemplo desses bravos brasileiros que, mesmo longe da pátria, jamais deixaram de servir ao Brasil e à humanidade. Muito obrigado. Viva os soldados da paz! Viva Santa Maria! Viva a paz! Quero passar um vídeo também em homenagem.
Quero aqui agradecer, então, o trabalho prestado pelo Instituto Boina Azul. Também, profundo agradecimento e reconhecimento público, que é importante, em nome dessa Casa Legislativa, todos que serviram ou ainda servem em missões de paz. Nossos policiais civis, policiais bombeiros, militares, e que todos esses que merecem esse reconhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês, vida longa a este Instituto Boina Azul, que presta um serviço para todos os brasileiros e para todos os países. Muito obrigado. Então, falou aí o vereador Rudes Rodrigues, em homenagem ao Dia Internacional, aqui nessa Casa Legislativa. Também vou chamar agora o seu Paulo Birrell para fazer, então, o seu pronunciamento aí na tribuna. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor vereador Rudinei Rodrigues, que ora preside esta casa, tempo em que lhe saúdo, também saúdo as demais autoridades aqui presentes, que prestigiam a casa, que nos acolhe e homenageia. Nesta data em que comemoramos o Dia Internacional dos Peacekeepers, os soldados da paz da ONU. Vereador Rudinei, nosso muito obrigado pelo apadrinhamento a esse expediente nobre, que por suas palavras também nos honra e honra o empenho dos Boinas Azuis em suas respectivas missões de paz, e pelas referências elogiosas à nossa instituição. Eu digo a quem me ouvem que represento aqui a palavra do meu presidente Elvis Rodrigo Soares, aí presente. E represento também os representantes do núcleo do Instituto Boina Azul de Santa Maria. E boa tarde a todos. Como foi exposto, comentado pelo vereador que me antecedeu, a nossa tradição de 77 anos de muito trabalho e sacrifício a serviço da paz mundial nos dignifica e dá direito também de prestar o reconhecimento do Instituto Boina Azul aos quase 60 mil militares e civis que atuaram como capacetes azuis da esperança, incluídos aí 41 combatentes brasileiros que tombaram no cumprimento do seu dever. Entretanto, nós entendemos que não há como se falar em manutenção da paz sem nos lembrarmos das operações de caráter humanitário durante incidentes que fragilizam nações ou mesmo regiões devido à ocorrência de desastres provocados pela natureza ou mesmo pelo homem. Assim aconteceu no Haiti, em 2016, por exemplo, após a passagem do furacão Matthew, concomitantemente com a atuação de um dos contingentes brasileiros da MINUSTAH, tendo afetado 1 milhão de pessoas e deixado quase 1.000 mortos. Em que pese que no Brasil, que nunca havia enfrentado catástrofes desta natureza, há alguns anos estamos sendo surpreendidos por catástrofes semelhantes. E não poderíamos deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer-lhes o que fizeram os soldados da paz, gaúchos e santamarienses, que atuaram voluntariamente em ações humanitárias aqui em nosso país. Se não vejamos, em 2011, tivemos membros de hoje do Instituto Boina Azul resgatando vítimas na Serra Fluminense, quando enxurradas e deslocamento de massa e de rochas atingiram bairros de 6 cidades e vitimaram aproximadamente 1.000 pessoas. Também em 2017, na cidade de São Francisco de Paula, no apoio logístico e de insumos, como itens de alimentação, higiene e limpeza, quando um tornado destruiu 400 moradias,
desalojando e desabrigando moradores de um bairro inteiro. Também em 2019, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, na assistência social a centenas de famílias atingidas como consequência do desabamento da barragem Córrego do Feijão. Em 2020 e 2021, em várias cidades gaúchas, também com ações humanitárias durante a pandemia do SARS-CoV-2, ou seja, a nossa Covid-19. Em 2023, com atividades voluntárias de resgate e apoio nos municípios de Mussum e Roca Salles, durante o primeiro desastre ambiental de referência provocado pelas enxurradas, deslocamentos de massas e alagamentos. E, finalmente, no ano de 2024, novamente aqui no Rincão Rio-Grandense, quando o maior desastre natural e em extensão territorial da história do nosso país atingiu centenas de milhares de pessoas, afetando milhões, como consequência dos eventos climáticos semelhantes aos de 2023, porém em escala muito maior. De referir, a respeito do ano de 2024, que o Instituto Boina Azul, que além de atuar também em resgate de pessoas e animais, utilizou-se da força de quase 200 voluntários externos, ao apoiar abrigos provisórios, arrecadar e distribuir aproximadamente 320 mil metros cúbicos de doações de roupas, agasalhos, colchões, água, alimentos e comida pronta, nos municípios de Alvorada, Arroio do Meio, Canoas, Eldorado do Sul, Encantado, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Mussum, Roca Salles, Santa Maria, São Leopoldo, Sapiranga e Viamão. Queremos destacar que em nossas operações de logística, efetuadas por logística, a montagem de um hospital de campanha em Canoas, que posteriormente foi transferido para Guaíba, com o patrocínio de empresários catarinenses, que também nos enviaram de lá 12 voluntários da área de saúde, entre médicos, socorristas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, para viabilizar o atendimento aos necessitados. Ainda queremos ressaltar a participação de boinas azuis da sede do Instituto na operação aerotransportada à ilha de Santo Antônio, no município de Camaquã, um local de dificílimo acesso, no socorro a 81 famílias e com o apoio do Batalhão Pantera de Aviação do Exército Brasileiro, sendo que, nas palavras do comandante da aeronave, o major aviador Diogo Cavalcante de Bezerra, que foi a região mais isolada e desolada que o mesmo já havia presenciado em todas as operações. Durante o desenvolver dessas missões, vimos que nada teria sido possível sem o trabalho árduo e diuturno de milhares de voluntários, de militares e de civis, que, além de seus deveres profissionais, vieram a ajudar o próximo em seus momentos de maior dificuldade. Hoje, nós estamos em Santa Maria, agradecidos a esta casa e ao vereador Rudinei Rodrigues, por reconhecerem o trabalho empreendido pelos Boinas Azuis, que deixaram suas famílias para servir e proteger, também dentro do Brasil, o que, além de ser obrigações cidadãs, são finalidades do Instituto Boina Azul. Mas não é só por isso. E lhe dizemos, finalmente, que também aqui estamos hoje para promover o reencontro de ex-integrantes das forças de paz ou de operações humanitárias desta região, sejam eles militares ou civis, mas todos com uma história em comum, da preservação de valores humanistas como a irmandade, a amizade, o coleguismo e a camaradagem, vividas e desenvolvidas a partir do convívio nas mais variadas missões empreendidas. Valores estes que devem ser estimulados em benefício da preservação da memória das missões de paz, das ações humanitárias que desenvolvemos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a esta casa. Então, suspendo a sessão por 5 minutinhos. Não? Tá. Vou suspender, então, a sessão para nós tirarmos foto.
Retornamos à sessão plenária desta quinta-feira. Vereador Tony Oliveira, nosso primeiro secretário. Sem antes saudar a todos os senhores, todas as senhoras, agradecer ao vereador Rudes, que abriu essa sessão, porque estávamos numa reunião na sala da presidência. Vereador Rudes, lhe agradeço de ter dado início aqui à sessão. E agora solicito ao vereador Tony Oliveira a verificação de quórum. Vamos lá, senhor presidente. Verificação de quórum, então, segunda verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em viagem autorizada. Vereadora Dimar Possobon, em plenário. Vereador Alexandre Pison Vargas, em viagem autorizada. Vereadora Alice Carvalho, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em atestado médico. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereador Manequinho, em viagem autorizada. Vereadora Ellen Cabral, em plenário. Vereador Lorenzo, em atestado médico. Vereador Forte, em licença. Vereador Luiz Fernando, professor Luiz Fernando, em viagem autorizada. Vereador Luiz Roberto Meneghetti, em plenário. Vereador Marcelo Zap Bison, em viagem autorizada. Vereadora Marina Calegaro, em atestado médico. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Sérgio Sequim, em atestado médico. Vereador Cid Cardoso, em viagem autorizada. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Senhor presidente, não há quórum para deliberar. Não havendo quórum, dou por encerrada a presente sessão.